Oi pessoal, meu nome é Ana Júlia e hoje eu e meus colegas João Albuquerque, Gustavo Meinert e Natália Ferretti vamos tratar sobre o Tribunal de Nuremberg, o primeiro tribunal militar internacional do mundo que julgou os crimes do nazismo. Mas antes da gente falar do tribunal em si, como aconteceu, quais foram suas implicações, é preciso entender o porquê dele ser tão necessário e tão representativo. A gente tem que entender que crimes foram esses que fizeram surgir a necessidade de criar o primeiro tribunal internacional e de exceção do mundo. Para entendermos o contexto do Tribunal de Nuremberg, a gente tem que voltar lá no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, quando a Alemanha se rendeu. E com o término dessa Primeira Grande Guerra, foi celebrado o Tratado de Versalhes, que foi um acordo de paz assinado por todos os países que participaram do combate. E ele foi considerado muito controverso e desproporcional no que se refere à aplicação das penalidades. Isso porque eles elegeram um só país para que recebesse responsabilidade total pelo conflito e fosse severamente punido. E esse país foi a Alemanha. Então, o Tratado de Versalhes trouxe como punição ao país a obrigação de arcar com todos os prejuízos causados pelo combate. Isso inclui as perdas econômicas, que precisaram ser ressarcidas, e até as indenizações às vítimas. Isso sem contar a perda de territórios conquistados para a França, para a Polônia, para a Dinamarca, vários países. Então, essas perdas reduziram muito o Império Alemão. E essas medidas do tratado tinham como finalidade não só punir a Alemanha, mas também evitar que eles reestruturassem a sua força militar e se rearmassem. Ou seja, eles queriam retirar a possibilidade deles se reerguerem e provocarem uma nova guerra. Então, com essa derrota humilhante da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e o cenário econômico aterrorizante pelas sanções do tratado, o Império Alemão entrou em colapso. Então, foi instaurada a República de Weimar, que tinha o intuito de recuperar o prestígio alemão e a economia que estava destruída. Mesmo com todo o esforço de recuperação, a Alemanha passou por grandes oscilações inflacionárias, também por conta da crise de 29 e pela quebra da Bolsa de Nova York. Então, para vocês terem uma noção, a hiperinflação na Alemanha chegou a 32.000%. Isso é um número que com a nossa realidade a gente não consegue nem mensurar. Então, o desemprego estava no topo, recessão, falência, miséria. Tudo isso multiplicou ainda mais os problemas sociais. Isso sem contar aquele sentimento coletivo de humilhação, de orgulho ferido pela derrota na Primeira Guerra Mundial. E essa situação fez com que a vontade de revanche crescesse entre os alemães. Aquele sentimento nacionalista aumentou e aí muitos políticos souberam se aproveitar disso. E o maior exemplo disso foi Hitler, que utilizou o nazismo como justificativa para reerguer a Alemanha. Mas antes de Hitler chegar ao poder, em 23, o partido nazista tentou dar um golpe na República de Weimar. E sem sucesso, Hitler foi preso. E durante esse período ele escreveu a sua obra Mein Kampf, que significa Minha Luta. E nesse livro tinha todo o resumo da ideologia nazista. E a partir dali já dava de ver o quão deturpada era essa mente nazista. Então a obra trazia principalmente o conceito de espaço vital e antissemitismo, que é o preconceito contra os judeus. Ou seja, para Hitler, a expansão territorial e a recuperação daqueles territórios perdidos era fundamental para a reascensão da Alemanha. E também o antissemitismo, tanto econômico quanto racial, mas principalmente racial. Assim, em 32, Hitler tentou ser presidente e perdeu. Mas em 33 ele foi nomeado como chanceler ou primeiro-ministro. Em 1934, o então presidente morreu, e aí Hitler acumulou duas funções, a de primeiro-ministro e a de presidente. Ou seja, agora Hitler era chefe de governo e chefe de Estado. E assim, iniciou um dos períodos mais chocantes da história mundial, o processo de nazificação da Alemanha. Quando os nazistas assumiram o poder na Alemanha em 1933, o processo de exclusão e de violência contra os judeus começou de maneira progressiva. O discurso nazista, aliado à doutrinação realizada na sociedade alemã, tornou os judeus vítimas de perseguição intensa, não só por parte do governo, mas também pelos civis. Mas antes de vermos de que maneira aconteceu essa perseguição, é importante entender quais motivos os nazistas diziam ter. Aquilo que muitos se perguntam, Por que os judeus? Então vamos lá. Primeiro, eles afirmavam que os judeus traíram a Alemanha, passando informações estratégicas aos oponentes durante a Primeira Guerra Mundial, causando a derrota do país. Mas isso eram só suposições. Segundo, foi um motivo econômico, visto que muitas famílias da Alemanha e até o próprio Estado deviam aos bancos judeus. Então, eles consideravam uma exploração ao povo. Terceiro, os nazistas, que eram anticomunistas e adversários das ideias marxistas, acreditavam que tais ideais eram ligados ao judaísmo, quando na verdade uma quantidade enorme de judeus não era comunista. E o quarto motivo, que era disparadamente o principal e também o mais repulsivo, o motivo étnico.
Os nazistas acreditavam que o grau de miscigenação determinava a inferioridade de uma raça. Assim, os judeus eram considerados inferiores aos alemães, que vinham de uma raça pura, a raça ariana. Portanto, eles só não deveriam se misturar, como para os nazistas eles não deveriam nem existir. A partir daí foi estabelecida a Lei para a Restauração do Serviço Público Profissional, que proibia definitivamente os judeus de atuarem em cargos públicos. Outras leis do tipo foram aprovadas para outros ofícios, como médicos e advogados. Ainda na década de 30, duas medidas tomadas por Hitler simbolizaram o reforço do antissemitismo na Alemanha: as leis de Nuremberg e a Noite dos Cristais. As leis de Nuremberg foram leis sobre a miscigenação, a bandeira e a cidadania alemã. Então, a primeira era a Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemã, que tratava a respeito da miscigenação, proibindo que judeus e não-judeus casassem-se ou mesmo tivessem relações sexuais, ou até que esses portassem as cores do Reich, que eram preto, vermelho e branco. Também teve a Lei de Cidadania do Reich, que definia que todas as pessoas que tivessem 3/4 de sangue judeu ou fossem praticantes do judaísmo seriam consideradas judias e automaticamente não tinham direito à cidadania. Depois, a Noite dos Cristais foi um marco na história do antissemitismo, porque oficializou um ponto de partida para o aumento da violência contra os judeus na Alemanha. Foi um massacre contra os judeus em represália a um assassinato de um importante diplomata alemão por um estudante judeu de 17 anos que queria se vingar da expulsão de seus pais da Alemanha. Por conta disso, foi emitida uma ordem para que ações de violência fossem organizadas como forma de intimidar os judeus. Membros do partido nazista atacaram casas, estabelecimentos, orfanatos e sinagogas, destruíram tudo o que encontraram pela frente, agredindo pessoas que estavam nesses locais e, por fim, incendiando as construções. Ao fim do massacre, especula-se que os judeus mortos nesse ataque chegaram à casa dos milhares. E esse ataque também inaugurou o aprisionamento de judeus em campos de concentração, com pelo menos 30 mil judeus presos. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o Partido Nazista começou a discutir soluções de como tratar a questão judia na Europa, e a decisão foram os campos de concentração e extermínio. Assim iniciou-se o Holocausto. Com isso, os judeus que não pudessem trabalhar teriam que sumir, e os fisicamente capazes de trabalhar seriam usados como mão de obra até que morressem. Depois, o objetivo tornou-se a promoção da limpeza sistemática de judeus dessas áreas por meio de fuzilamentos. Os judeus dessas localidades eram reunidos em um local específico, posicionados nus em frente a uma vala comum e fuzilados um a um, até que toda a população judia desses locais estivesse morta. Ou seja, antes eles já tinham perdido a sua cidadania, nem cidadãos eram considerados mais. Mas agora era muito pior, eles estavam fazendo uma limpeza como quem extermina uma praga. Mas os nazistas ainda acharam a velocidade da limpeza étnica abaixo do desejado. Também o envolvimento dos soldados numa quantidade assombrosa de execuções estava gerando graves problemas psicológicos. Isso forçou os nazistas a pensar em uma alternativa que fizesse com que o genocídio dos judeus acontecesse de uma maneira mais rápida e impessoal: as câmaras de gás. E assim elas foram sendo instaladas nos campos de concentração. Importante lembrar que nesse sistema os nazistas executavam não só os judeus, mas também ciganos, homossexuais, negros, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais e opositores políticos. Dentre os horrores cometidos nos campos de concentração, destacaram-se a jornada de trabalho extenuante, os maus tratos diários e as péssimas condições de higiene. Os prisioneiros ficavam em alojamentos abarrotados de pessoas e quase não eram alimentados. Execuções sumárias, sem motivação aparente, aconteciam como forma de tortura psicológica aos prisioneiros, além das execuções nas câmaras de gás. Os prisioneiros recebiam roupas insuficientes para o inverno, e na maioria das vezes elas eram recolhidas em abril, principalmente no caso de Auschwitz, independentemente se o frio tivesse passado ou não. Eles eram obrigados a suportar enorme quantidade de percevejos e pulgas nos alojamentos. Quando adoeciam, não existia tratamento. Ainda na questão médica, também há registros de testes repugnantes e bizarros demais para serem mostrados aqui, que eram realizados em cobaias humanas por médicos nazistas. Ao total, estima-se que houve mais de 6 milhões de mortos, e desses mais de 1 milhão foi só em Auschwitz, o maior símbolo do Holocausto.
medida que os nazistas foram perdendo a Segunda Guerra Mundial, intensificaram-se a velocidade das execuções dos judeus nas câmaras de gás, além de terem tentado ocultar os indícios do genocídio, com a destruição de documentos e exumação dos corpos. Com a morte de Hitler, a Alemanha se rendeu em maio de 1945. As consequências da guerra foram catastróficas, matando mais de 45 milhões de pessoas. Com o término da guerra, foram sendo divulgadas as notícias sobre os campos de concentração, as milhões de pessoas que foram mortas, as experiências realizadas nas vítimas e outras atrocidades. Ao mundo, perante esses fatos, não restou alternativa a não ser a instauração do Tribunal de Nuremberg. Contudo, antes de estudar o Tribunal de Nuremberg em si, é necessário conhecer os principais personagens que fizeram parte desse momento histórico. Em seguida, falaremos sobre as personalidades que marcaram o banco de réus do tribunal. Hermann Göring nasceu na Bavária, na cidade de Rosenheim, na Alemanha. Era o segundo filho da segunda esposa de Heinrich Ernst Göring, na época o cônsul-geral da Alemanha no Haiti. A família foi reunida na Alemanha após a aposentadoria do pai em 1896. Assim, Hermann Göring foi trazido para perto de Nuremberg, no castelo de Wildestein, cujo dono era Hermann Ritter von Epstein, um judeu que até 1913 foi padrinho dos filhos e amante da mãe de Göring. Com treinamento para a carreira militar, em 1912 recebeu a missão de servir durante a Primeira Guerra Mundial, se juntando à Força Aérea. Em 1918, ele se tornou comandante do famoso esquadrão em que o aviador alemão Manfred Freiherr von Richthofen serviu. Göring sentia-se profundamente ressentido com o tratamento dado aos oficiais do exército pela população civil durante o processo de reconstrução da Alemanha após a guerra e decidiu sair do país. Depois de um período como piloto comercial na Dinamarca e Suécia, ele conheceu uma baronesa sueca chamada Karin von Kenshoff, que se divorciou do marido e se casou com Göring em Munique no dia 3 de fevereiro de 1923. Göring conheceu Adolf Hitler em 1921 e se juntou ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, o Partido Nazista, em 1922. Como um oficial militar de carreira, ele recebeu o comando das tropas de Hitler. Göring foi parte do Putsch de Munique, em novembro de 1923, um golpe de Estado estruturado por Adolf Hitler que não teve sucesso. Durante a tentativa falha do golpe, Göring foi gravemente ferido na virilha. Foi emitida uma ordem de prisão para ele, mas ele fugiu com a sua esposa para a Austrália. Devido à dor que ele sentia pelo ferimento, Göring recebia morfina para controlá-lo. Devido a isso, Göring ficou severamente viciado em morfina ao ponto de ter sido internado 2 vezes entre 1925 e 1926 no Hospital Psiquiátrico de Langebro, na Suécia. Em 1927, ele retornou à Alemanha, onde seus contatos na indústria alemã se mostraram úteis e ele restabeleceu na liderança do partido. Depois disso, ele se tornou líder reconhecido do partido na Câmara, e quando os nazistas conquistaram 230 cadeiras na eleição de julho de 32, Göring foi eleito presidente do Reichstag, Parlamento Federal da Alemanha. A principal preocupação de Göring no Reichstag era ridicularizar o sistema democrático, o qual Reichstag ostensivamente representou até março de 33. Ele foi ouvido pelo presidente da República de Weimar, Paul von Hindenburg, de 84 anos, e usou da sua posição para superar os chanceleres, particularmente Kurt von Scheisler e Franz von Papen, até que Hindenburg foi finalmente forçado a convidar Hitler para se tornar chanceler, em 30 de janeiro de 33. A batalha pelo poder ditatorial, no entanto, ainda não havia sido vencida. Em 30 de janeiro e 23 de março, quando um projeto de lei que concedia a Hitler seus poderes ditatoriais foi aprovado, Göring estava extremamente ativo. Ele usou da sua nova posição de ministro do interior da Prússia, o maior e mais influente estado da Alemanha, para nazificar a polícia prussiana e estabelecer a Gestapo, conhecido como Polícia Política Secreta. Também estabeleceu o campo de concentração para o tratamento corretivo de oponentes difíceis de lidar. O incêndio do Reichstag em 27 de fevereiro de 33, provavelmente instigado pelos nazistas, possibilitou que o Göring acusasse o Partido Comunista de pretenderem um golpe de Estado. A prisão da massa de deputados comunistas e até de alguns social-democratas conseguiu remover qualquer oposição efetiva à aprovação da lei de concessão de plenos poderes em 33, um passo importante para atingir a ditadura. A posição de Göring como um apoiador mais leal de Hitler permaneceu intacta pelo resto da década. Ele colecionou cargos de Estado quase à vontade. Ele era o comissário do Reich para
aviação e chefe recém-desenvolvida da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, que estava disfarçado de empresa civil até março de 1935. Em 1933, ele se tornou mestre da caça alemã e das florestas alemãs. Em junho de 1934, ele assumiu um papel de liderança na expulsão do líder do partido AS, o Ernst Röhm, mas no mesmo ano concedeu a sua posição como chefe de segurança para Heinrich Himmler, livrando-se da responsabilidade pela Gestapo e os campos de concentração. Em 1937, ele destituiu Itamar Stadt, que depois de 1934 fora ministro de Hitler para assuntos econômicos. Em 1936, sem consultar o Stadt, Hitler nomeou Goering como comissário de seu plano de 4 anos para a economia da guerra. Goering também foi constantemente empregado como embaixador itinerante de Hitler. Ele foi o mais popular dos líderes nazistas, não apenas com o povo alemão, mas também com os embaixadores e diplomatas de potências estrangeiras. Embora Goering, em teoria, fosse sincero em seu desejo de evitar ou adiar a guerra, como indicam as suas negociações abortadas em 1939 com o industrial sueco Birger Dahlhus, foi sua Luftwaffe que ajudou a conduzir o Blitzkrieg, que esmagou a resistência polonesa e enfraqueceu país após país à medida que as campanhas de Hitler progrediam. Porém, a natureza autoindulgente de Goering era muito fraca para sustentar os rigores da guerra, ou se opor ao preconceito de Hitler em favor da produção de bombardeiros em vez de aviões de combate. A capacidade de defesa da Luftwaffe diminuiu à medida que as frentes de batalha de Hitler se estendiam do norte da Europa, ao Mediterrâneo e ao norte da África, e Goering perdeu prestígio quando a Luftwaffe não conseguiu vencer a Batalha da Grã-Bretanha ou evitar o bombardeio dos aliados na Alemanha. Sob a alegação de problemas de saúde, Goering aposentou-se quando Hitler permitiu que ele tivesse uma vida privada entre os luxos de Carnival, onde continuou a acumular sua coleção de arte, ainda mais enriquecida com os despojos das coleções judaicas dos países ocupados, e a receber muitos presentes daqueles que pediam seu favor. Seu peso acima da média era mais um resultado de um defeito glandular do que uma gula propriamente dita, mas seu recurso excessivo a comprimidos de paracodeína, um derivado mais leve da morfina, envenenou seu sistema e tornou necessário tratamento frequente para controlar o vício em drogas. Esse vício contribuiu para o seu humor explosivo. Ficava alternadamente exaltado e deprimido, ele era egocêntrico e delirante, se exibindo com roupas e uniformes extravagantes de luxo, decorações e joias exibicionistas. Hitler estava cego para as falhas de Goering e manteve uma estreita associação com ele. Em 1939, Hitler declarou que ele seria seu sucessor, e em 1940 deu a ele a patente especial de Reichsmarschall. Esse título significa Marechal do Império. Os outros líderes nazistas se ressentiam de sua posição favorecida e desprezavam a autoindulgência de Goering, mas Hitler não o afastou até os seus últimos dias de guerra, quando, de acordo com os decretos de 1939, Goering tentou assumir os poderes do Führer, acreditando estar cercado e indefeso em Berlim. No entanto, Goering esperava ser tratado como um plenipotenciário que tem plenos poderes, quando após o suicídio de Hitler ele se entregasse aos americanos. Finalmente curado do seu vício em drogas durante seu período de cativeiro e aguardando o julgamento como criminoso de guerra, ele se defendeu habilmente perante o tribunal militar. E ele se via como um principal réu, uma figura histórica. Goering negou qualquer cumplicidade nas atividades mais hediondas do regime, que afirmava ser obra secreta de Himmler. Após sua condenação, quando seu apelo para ser fuzilado e não enforcado foi recusado, ele tomou veneno cianeto e morreu na cela em que estava em Nuremberg, na noite em que sua execução foi ordenada. Somente em 67 foi revelado que ele havia deixado um bilhete explicando que a cápsula de veneno havia sido escondida o tempo todo em um recipiente com pomada. Fritz Sauckel, nascido em 27 de outubro de 94 em Haßfurt, na Alemanha, morreu em 16 de outubro de 46 em Nuremberg. Político nazista que foi o principal recrutador de trabalho escravo de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto Sauckel servia como marinheiro durante a Primeira Guerra Mundial, seu navio foi capturado pelos ingleses e ele passou o resto da guerra como prisioneiro na França. Ele se juntou ao Partido Nazista em 23 e se tornou um dos seus principais propagandistas na Baixa Franconia.
Ele se tornou o Gauleiter, líder provincial nazista da Turíngia em 27, e posteriormente serviu como ministro do interior e comissário daquela região. De 42 a 45, durante a Segunda Guerra Mundial, Sauckel foi o comissário-chefe para a utilização de mão de obra e atendeu ao pedido de Hitler de maior produção. Essa produção industrial reuniu trabalhadores escravos para uso nas fábricas da Alemanha. Viajando pelos territórios ocupados pelos nazistas na Europa, ele recrutou mão de obra escrava à força e explorou implacavelmente sua capacidade de trabalho. Após a guerra, ele foi levado a julgamento em Nuremberg. Perante o tribunal militar, Sauckel, junto aos outros nazistas, foi julgado. Ele foi considerado culpado em 1º de outubro de 1946 por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ele foi condenado à forca. No veredito, Sauckel foi descrito como responsável por um programa de deportação para trabalho escravo de 5 milhões de pessoas em condições cruéis e insuportáveis. Alfred Joly, nascido em 10 de maio de 1890 em Augsburg, na Alemanha, morreu em 16 de outubro de 1946 em Nuremberg. General alemão que, como chefe do Estado-Maior, um Estado-Maior é um órgão composto por oficiais ou não de informação, estudo, concepção e planejamento para apoio à decisão de um comandante militar. Lá, nas operações das Forças Armadas, ajudou a planejar e conduzir a maioria das campanhas militares da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Primeiramente um oficial de Estado-Maior durante e após a Primeira Guerra Mundial, Joly serviu como chefe de Departamento Nacional do Ministério da Guerra desde 1935. Um oficial de Estado-Maior competente e fiel servidor de Adolf Hitler até o fim. Foi nomeado chefe de operações do Oberkommando Wehrmacht, que seria o alto comando das Forças Armadas, em 23 de agosto de 1939, pouco antes da invasão da Polônia. Com Wilhelm Keitel, chefe de Estado-Maior da OKW, ele se tornou uma figura-chave no comando militar central de Hitler e esteve envolvido na implementação de todas as campanhas da Alemanha, exceto no início da invasão da Rússia na segunda metade de 41. Em 7 de maio de 45, ele assinou a capitulação das Forças Armadas Alemãs aos aliados ocidentais em Helms, na França. Como chefe de Estado-Maior de operações, ele assinou muitas ordens de fuzilamento de reféns e de outros autos contrários do direito internacional. Ele foi executado após o julgamento e condenação por crimes de guerra pelo Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Wilhelm Keitel, nascido em 22 de setembro de 82, em Wilhelmshöhr, hoje conhecida como Bad Gardensheim, na Alemanha, morreu em 16 de outubro de 46 em Nuremberg. É o marechal de campo e chefe do alto comando das Forças Armadas Alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos tenentes mais leais e de confiança de Adolf Hitler, ele se tornou chefe do Estado-Maior Militar do Führer e ajudou a dirigir a maioria das campanhas do Terceiro Reich na Segunda Guerra Mundial. Keitel serviu principalmente como oficial de Estado-Maior na Primeira Guerra Mundial e ocupou cargos administrativos na República de Weimar, de 18 a 33. Em 35, ele se tornou chefe do Estado-Maior dos escritórios das Forças Armadas, sob o ministro da Guerra, e em 38 ele avançou para o chefe da OKW, o alto comando das Forças Armadas, que Hitler havia criado como uma agência de controle central das forças militares alemãs. Ele manteve o cargo até o final da Segunda Guerra Mundial. Keitel participou de todas as grandes conferências de todos os termos da Reedição Francesa em junho de 40 e assinou as ordens operacionais, incluindo diretivas que autorizavam o fuzilamento de comandos ou comissários políticos feitos prisioneiros em uniformes e outras diretivas que possibilitavam a detenção de civil sem o devido processo legal. Keitel estava presente, embora não ferido, no bombardeio no quartel-general de Hitler na conspiração de julho. Ele dirigiu as Forças Armadas para reafirmar o controle sobre os conspiradores e era membro do Tribunal de Honra, que expulsou muitos deles do exército alemão, garantindo assim a condenação e sentença de morte desses por um tribunal civil. Depois da guerra, o Tribunal Militar Internacional condenou Keitel por planejar e travar uma guerra de agressão
de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade. Negado seu pedido de execução militar por fuzilamento, ele foi enforcado em Nuremberg. Albert Speer, nascido em 19 de março de 1905 em Meiringen, Baden, na Alemanha, morreu em 1º de setembro de 81 em Londres, na Inglaterra. Era um arquiteto alemão que foi arquiteto-chefe de Adolf Hitler de 33 a 45 e ministro de armamentos e produção de guerra. Speer estudou nas escolas técnicas de Karl Lusch, em Munique e em Berlim, e adquiriu licença de arquitetura em 1927. Depois de ouvir Hitler falar em um comício em Berlim no final dos anos 30, ele ingressou com entusiasmo no Partido Nazista, em janeiro de 1931, e impressionou o Führer por tal eficiência e talento que, logo após Hitler se tornar chanceler, Speer se tornou seu arquiteto pessoal. Ele foi recompensado com muitas encomendas importantes, incluindo planos grandiosos para reconstruir Berlim inteira, que nunca foi realizado, e o design do recinto do desfile de holofotes e faixas do espetacular Congresso do Partido em Nuremberg de 1934, o Triunfo da Vontade. Em 42, Speer tornou-se ministro do Armamento e Munições, título ampliado no ano seguinte para ministro de Armamentos e Produção de Guerra, quando era encarregado não apenas da produção, transporte e colocação de armamentos, mas também da autoridade final sobre as matérias-primas e produção industrial. Com essa autoridade, Speer expandiu um sistema de recrutamento e trabalho escravo, fornecido principalmente por campos de concentração, que mantinham a produção de material de guerra para a Alemanha nazista. Nos julgamentos de Nuremberg em 45 e 46, Speer expressou remorso pelos crimes cometidos pelos nazistas, mas negou conhecimento em primeira mão do plano para exterminar os judeus. Condenado por crimes de guerra contra a humanidade, ele cumpriu pena de 20 anos na prisão de Spandau, em Berlim Ocidental. Até sua morte, Speer continuou a afirmar publicamente que não tinha conhecimento da solução final. Em uma carta escrita em 71, entretanto, Speer admitiu estar presente em uma das conferências de 43, na qual Heinrich Himmler anunciou que todos os judeus seriam mortos. A carta se tornou pública em 2007. Após sua libertação em 66, Speer seguiu a carreira como escritor. Martin Bormann, nascido em 17 de junho de 1900 em Wagraben, perto de Halberstadt, na Alemanha, morreu em maio de 1945 em Berlim. É um poderoso líder do partido nazista na Alemanha, um dos tenentes mais próximos de Adolf Hitler. Um pan-germanista, um movimento político nacionalista do século XIX que defendia a união dos povos germânicos da Europa Central. Assumido na juventude, Bormann participou de atividades do Corpo Livre Alemão de direita após o fim da Primeira Guerra Mundial. Bormann foi preso em 24 por participação em um assassinato político e, após sua libertação, juntou-se aos nacionais-socialistas, o Partido Nazista. Ele se tornou o chefe da imprensa nazista na Turíngia em 26 e, a partir de 28, ocupou cargos no altos comandos da SA, as tropas de assalto. Em 33, ele se tornou o chefe do gabinete do Vice-Führer, Rudolf Hess. Em 12 de maio de 41, Hitler nomeou Bormann para ocupar o cargo de chefe da chancelaria do partido, sucedendo Hess depois que esse fugiu para a Escócia. Bormann, portanto, tornou-se chefe da máquina administrativa do Partido Nazista, e por meio de intrigas, lutas internas do partido e sua manipulação astuta das fraquezas e excentricidades de Hitler, ele se tornou uma presença sombria, mas extremamente poderosa no Terceiro Reich. Ele controlava todos os atos legislativos e todas as promoções e nomeações partidárias e tinha ampla influência nas questões de política interna. Ele controlava o acesso pessoal de outros a Hitler e traçava a agenda e o calendário de compromissos do Führer, isolando-o do conselho independente de seus subordinados. Bormann era um guardião rígido e inflexível da ortodoxia nazista. Ele foi um grande defensor da perseguição e extermínio dos judeus e eslavos, além de desempenhar um papel na expansão do programa alemão de trabalho escravo. Ele desapareceu logo após a morte de Hitler e presumiu-se que ele estava morto, ou escondido. Ele foi indicado em 29 de agosto de 45, junto com os outros líderes nazistas, sob a acusação de crimes de guerra, e foi considerado culpado e condenado à forca por revelia no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg em 1º de outubro de 46.
Relatos posteriores, especialmente na década de 60, alegaram que Bormann havia escapado e estava morando na América do Sul, possivelmente no Paraguai. No entanto, no início de 73, um especialista forense de Berlim estabeleceu com quase certeza que um dos esqueletos desenterrados durante a construção em Berlim Ocidental em dezembro de 72 era o de Bormann. Em 11 de abril de 73, as autoridades da Alemanha Ocidental o declararam oficialmente morto. Esse esqueleto foi submetido a testes de DNA em 98 e os investigadores confirmaram que os restos mortais eram de Bormann. Antes do final da Segunda Guerra Mundial, já estava claro para todo mundo que a parte derrotada seria punida pelas violações. Em 17 de dezembro de 1942, Roosevelt, Churchill e Stalin, que eram os representantes dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Soviética, respectivamente, eles emitiram uma primeira declaração conjunta, registrando oficialmente os assassinatos em massa de judeus europeus e decidindo processar os responsáveis por crimes contra populações civis. Apesar de alguns líderes políticos defenderem execuções informais ao invés de julgamentos, em 1943 os líderes mencionados se reuniram e proclamaram a Declaração de Moscou, que foi marco para a formação do Tribunal de Nuremberg. A Declaração de Moscou, ela mostrou que os responsáveis pelos crimes da Segunda Guerra Mundial, eles seriam divididos em duas espécies: os pequenos criminosos, que praticaram crimes em locais específicos, que seriam punidos pela própria localidade, através de suas autoridades nacionais. E o segundo grupo seriam os grandes criminosos, que os crimes não tinham sido cometidos em uma localização específica, sendo esse um princípio basilar para o Tribunal de Nuremberg. Mas o tribunal ele ainda enfrentaria um grande problema. Os crimes cometidos pelos nazistas ainda não eram tipificados por qualquer legislação do direito internacional. Por outro lado, seria irresponsável e inadmissível deixar as pessoas que cometeram essas atrocidades sem qualquer tipo de punição. Nesse ponto, o filme de Tribunal de Nuremberg, ele mostra o quanto Roosevelt queria um julgamento justo e não um linchamento legalizado. Ele queria que esse fosse o primeiro julgamento de vários, porque os crimes ocorridos na guerra nunca eram considerados crimes. Quando terminarmos nosso trabalho, é melhor ir para a Alemanha buscar um local para o julgamento. Se ainda existir alguma coisa por lá. 7 de julho, Nuremberg. Não veio aqui como aluno de faculdade. Eu tenho um álbum de fotos que ele me deu. Não era nada assim, era bem diferente. Não era a mesma cidade. Eram pontes medievais, casas muito enfeitadas. Foi também o local das maiores manifestações de Hitler. Nuremberg foi o centro espiritual do Terceiro Reich. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos no mesmo prédio em que as leis de Nuremberg foram decretadas privando os judeus alemães de seus direitos. É aqui. Esse é o lugar para o julgamento. Na Conferência de Londres, que iniciou depois da derrota da Alemanha em 1945, o juiz norte-americano Robert Jackson, que é um dos personagens principais do filme de Nuremberg, ele propõe que se fosse instaurado um tribunal militar internacional, para que se julgassem os crimes da guerra nazista. Então, através do Acordo de Londres, estabeleceram o Estatuto do Tribunal Militar Internacional, o famoso TMI, que trazia as informações para a realização do julgamento. Essa parte da restauração, ela é muito bem desenvolvida no filme. Ela traz com grande clareza os líderes que desejavam que o julgamento se baseasse em leis, que as partes pudessem ter advogados, inquéritos e contra-inquéritos também. Nessa parte nos perguntamos, por que Nuremberg? Nuremberg se originou no topo de uma montanha de arenito, que se desenvolveu ao longo das muralhas de um castelo. A cidade cresceu e acabou se tornando um importante centro cultural do tempo da Renascença. Mas depois de um tempo, a cidade decaiu e no final do século XIX ela se recuperou e virou um grande polo industrial. Munique e Nuremberg, cidades ao sul da Alemanha, eles foram os focos da expansão do Partido Nazista. E Nuremberg, em especial, foi escolhido por Hitler como sede das reuniões do partido. Em 15 de setembro de 1935, foram publicadas as famosas e repugnantes leis de Nuremberg, que tornaram a prática do antissemitismo uma política de Estado. No filme, a gente tem a cena em que mostra a cidade de Nuremberg toda destruída e os juízes escolhendo ela para sediar o tribunal, uma vez que era um grande símbolo. O filme ele ainda traz
as cenas da reforma do antigo prédio da Justiça, para que ele fosse capaz de receber um importante julgamento como foi o de Nuremberg. Conseguimos condenar, podemos continuar a julgar nazistas até que tudo esteja em ordem. Mas lembre-se de que podemos não conseguir condenar, o que significaria que alguns ou todos os réus ficariam livres. Eu ainda luto contra a validade desse julgamento. Crimes cometidos durante a guerra nunca foram chamados de crimes. Toda nação tem seus estatutos criminais, mas não existe um para o mundo inteiro. Não é necessário nenhum. Estamos julgando criminosos de guerra cuja culpa é inquestionável pelos governos que representamos. General, se vamos ter um julgamento, ele tem que se basear em leis, tem que ser justo. Ele só deve determinar o grau de culpa e uma punição apropriada. Um julgamento completamente justo, com os advogados das partes, inquéritos e contra-inquéritos. Precisamente. Diante de... Bom, agora a gente vai falar sobre o processo, como que foi determinada a estrutura do tribunal e com base em que lei foram os acusados julgados. Dessa forma, é importante a gente falar do Estatuto do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Esse estatuto ele inovou ao prever 3 tipos de delitos: os crimes contra a paz, os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade, sendo acrescentado depois, pela denúncia do Ministério Público, o crime de conspiração. De acordo com os artigos 2º e 3º do Estatuto, o tribunal seria composto por 4 juízes, cada qual com seu suplente. E a escolha desses cabia de forma exclusiva a cada estado. Os escolhidos não podiam ser recusados ou impugnados pelo Ministério Público nem pelos acusados ou defensores. Para se constituir quórum para a instauração do tribunal, era necessário, conforme o artigo 4º, a presença de todos os 4 juízes ou, na ausência de um, de seu suplente. Antes do julgamento ter início, deveriam os 4 membros concordar para a escolha de um presidente, o qual teria voto decisório em caso de empate. Na abertura formal das sessões do tribunal, elegeram como presidente o representante do Reino Unido, o Lord Lawrence. E ainda ficou estipulado que as sentenças e penas só poderiam ser estabelecidas pelo consenso de no mínimo 3 juízes. Em relação aos juízes, uma vez esses escolhidos, o Estado que o escolheu não podia destituí-lo de sua função durante o julgamento. Eles queriam demonstrar com isso que os magistrados eram desnacionalizados, supranacionais, porque eles queriam retratar o tribunal como uma reação da humanidade contra as atrocidades cometidas pelo eixo, e não como um julgamento das potências vencedoras da guerra. Os juízes de Nuremberg deveriam simbolizar todos os povos. Os acusados tinham direito a um julgamento justo e a mais ampla defesa, conforme ressaltado pelo artigo 16 do Estatuto. Assim, a eles seria entregue uma cópia do líbelo acusatório na língua alemã, explicando quais eram as acusações feitas contra eles, e ainda eles tinham 30 dias para elaborar a sua tese de defesa. Os advogados de defesa podiam fazer requerimentos ao tribunal e interrogar as testemunhas da acusação, podendo inclusive usar a língua alemã para sua arguição. A acusação seria realizada por parte dos representantes dos 4 estados envolvidos. Os Estados Unidos, com Robert Jackson, eram os responsáveis pela acusação do crime de conspiração. A Grã-Bretanha, com Sir Hartley Shawcross, ficaram encarregados dos crimes contra a paz. A França, com François de Menthon, cuidaram da acusação dos crimes de guerra nos territórios ocupados pela Alemanha a partir de 1939, acrescentado a esses os crimes cometidos na Áustria, na Tchecoslováquia, na Itália e em alto mar. E por último, a União Soviética, com Roman Rudenko, assumiram a acusação dos crimes contra a humanidade, além das atrocidades nazistas em territórios russos. Uma questão crucial para o funcionamento do julgamento foi em relação à possível alegação por parte dos acusados de que estavam apenas obedecendo ordem de seus superiores hierárquicos. Nesse sentido, o artigo 8º do Estatuto vem tratar desse ponto, afirmando que, mesmo nessas situações, o acusado não estaria livre de responsabilidade, mas que tal fato poderia ser considerado como atenuante. Para determinar o procedimento do tribunal, eles se questionaram qual sistema jurídico a ser adotado, porque a diferença entre o sistema anglo-saxão, o Common Law, e o sistema romano-germânico, o Civil Law, sendo que os estados julgadores não utilizavam o mesmo sistema jurídico. O Tribunal de Nuremberg, então, foi uma espécie de laboratório jurídico, porque pela primeira vez foi permitida a utilização de 2 correntes jurídicas unificadas em seu estatuto. Mas assim, na visão de Leo Kahn, as regras que foram estipuladas estavam seguindo as linhas do sistema anglo-saxão de processo penal. E mesmo que os advogados de defesa fossem adeptos do sistema romano-germânico, o Common Law não ia ser prejudicial, pelo contrário.
Ele foi escolhido justamente para que houvesse um julgamento mais justo, uma vez que as regras adotadas seriam dotadas de menos formalidades. Foram 10 meses de julgamento, 403 sessões públicas, uma centena de testemunhas e milhares de documentos examinados. Para garantir que todos se entendessem, a IBM criou um sistema inovador de tradução simultânea, que depois se tornaria bastante usual em quase todo grande evento internacional. Foram indiciadas 24 pessoas no total, mas somente 22 foram efetivamente julgadas. Robert Ley, o chefe do corpo alemão de trabalho, cometeu suicídio na prisão, e Gustav Krupp, patriarca da indústria IG Farben, foi retirado. Os juízes e a promotoria tiveram diante de si enormes desafios. Eu gostaria de falar dos 3 que me parecem os mais importantes. Em primeiro lugar, a gente tem que Nuremberg foi um tribunal composto pelas forças vitoriosas na guerra, e se tinha uma grande desconfiança, principalmente entre os alemães, de que o julgamento seria apenas um teatro, armado pelos governos dos Estados Unidos, da França, Inglaterra e União Soviética. Eles achavam que em Nuremberg o que aconteceria ia ser uma vingança e não um julgamento justo. Em segundo lugar, os juízes, promotores e advogados de defesa teriam que lidar com crimes inéditos no direito internacional e até mesmo no direito penal. Em terceiro lugar, mas não menos importante, tinha-se uma grande preocupação quanto à possibilidade da impunidade, principalmente por aqueles que foram vítimas diretas da violência nazista. O mundo ansiava por justiça, mas não se sabia se essa seria feita. Figuras proeminentes como Hitler e Goebbels, entre outras tantos, tinham escapado de Nuremberg. Krupp também tinha ficado de fora do julgamento, o que deixava de fora automaticamente as indústrias alemãs que tanto colaboraram para a realização do Holocausto. O temor era, assim, que aqueles que estavam representando a Alemanha nazista no banco dos réus de Nuremberg pudessem escapar também, quer por meio de absolvições ou através de penas brandas demais. O Estatuto de Nuremberg estabelecia a forma com que o julgamento seria conduzido e afirmava em seus artigos 26 e 27 que o tribunal, na hora de proferir uma sentença, teria a obrigação de dar razões a fim de condenar um acusado. Só que essa mesma obrigação não se aplicava no momento de cálculo da pena, inclusive sendo dotado de competência para proferir sentenças de morte, direito esse que será de fato exercido. Mas talvez uma das partes mais importantes do Estatuto esteja em seu artigo 6º, pois este dispõe das categorias de crimes a serem julgados. Como falado anteriormente, as categorias de crime os quais os acusados poderiam ser julgados eram os crimes contra a paz, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e o crime de conspiração. O Estatuto de Nuremberg estabeleceu os crimes pelos quais os réus poderiam ser julgados, e são esses: os crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. E a partir desses, o Ministério Público, na denúncia, agregou o crime de conspiração. Assim, todos os acusados seriam julgados de acordo com esses 4 delitos, podendo ser condenados em um ou mais encargos. O primeiro crime foi o crime de conspiração. Assim, para que se fosse caracterizado esse encargo, o acusado precisaria ter participado de um plano com o objetivo de realizar um crime, sendo irrelevante para a condenação se ele participou como chefe, organizador ou cúmplice. Mas o juiz titular do tribunal considerou que esse crime não deveria ser aplicado durante o julgamento, porque se tratava, segundo ele, de um delito alienígena à prática continental, além do fato de que esse encargo poderia ser considerado como uma repetição dos demais. Inclusive, na denúncia apresentada pela acusação, várias vezes a noção de crimes de conspiração se confunde com a de crimes contra a paz, contra a humanidade e até dos crimes de guerra. Então, com a utilização desse tipo penal, os acusados poderiam ser condenados duplamente por um único crime, violando um dos princípios essenciais para o direito penal, o non bis in idem, que é a proibição de condenar alguém 2 vezes pelo mesmo delito. Contudo, mesmo com o posicionamento do juiz e da afirmação de violação a um dos princípios basilares do direito penal, os acusados de Nuremberg foram julgados pelo crime de conspiração e alguns, inclusive, foram condenados por esse crime. O segundo crime foram os crimes contra a paz, que se referem ao empreendimento de guerras de agressão em violação a tratados e garantias internacionais. Então, o crime contra a paz foi considerado o supremo crime internacional, o crime dos crimes, porque ele contém em si uma maldade como um todo, e aí por isso se diferencia dos crimes de guerra.
Então, conforme previsto no Estatuto, em seu artigo 6A, os crimes contra a paz são caracterizados pela direção, planejamento, preparação, desencadeamento ou persecução de uma guerra de agressão ou uma guerra em violação a tratados, acordos ou garantias internacionais, ou a participação de um plano comum ou um complô para o cometimento de quaisquer atos que os precedam. Além disso, de acordo com a acusação, as guerras de agressão da Alemanha no Terceiro Reich, por conta da política expansionista do Hitler, começaram antes da Segunda Guerra Mundial. E conforme a denúncia, os acusados contribuíram diretamente para que acontecesse uma transformação na economia alemã, deixando-a voltada para fins bélicos. Isso ocorreu através de um programa secreto de rearmamento e do descumprimento das medidas impostas pelo Tratado de Versalhes. Então, só nessa brincadeira teve uma violação a 36 pactos internacionais em 64 ocasiões diferentes. Os crimes contra a paz também se referem à perseguição a opositores ou supostos opositores do regime nazista, como, por exemplo, a instauração de processos sem culpa formada, a prisão em campos de concentração, além da perseguição, da degradação, que a gente pôde ver ali no início da apresentação, que não foi pouca coisa, né? Foi muito abominável tudo o que aconteceu. Então, o Ministério Público utilizou como base o comprometimento da Alemanha com diversos tratados e pactos internacionais de não agressão, como, por exemplo, o Pacto Briankelog, que demonstrou um cenário de transformação do direito internacional, porque esse tratado condenava o uso de força. Mas esse momento era um momento de transformação para o direito internacional, até porque ele estava em um estado embrionário na década de 30 e condenava expressamente a guerra de agressão. Mas na prática os estados atuavam por outras regras. Eles, na verdade, seguiam os costumes, que era o mais próximo da realidade deles. Por isso, viam a guerra ainda como alternativa na política das potências. E é nesse contexto de dualidade entre os novos e os antigos preceitos do direito internacional que se deu o julgamento de Nuremberg. Assim, no novo direito internacional, que estava começando na Segunda Guerra Mundial, vigorava a condenação da guerra e do uso da força nas relações internacionais, que era regida pela Carta das Nações Unidas. Mas os resquícios do passado não tinham sido completamente apagados. Então ainda existia uma corrente que considerava a guerra como uma extensão da política entre os estados. E esse foi o maior trunfo para a defesa dos acusados: a existência de direitos antagônicos em um mesmo sistema. Por isso, a defesa bateu muito na tecla de que somente se os acusados tivessem conhecimento do novo direito internacional, especialmente no que diz respeito à condenação do uso de força, é que eles poderiam ser julgados por essa categoria. Em caso de dúvida, eles deveriam ser absolvidos. A defesa também sustentou que mesmo que a Alemanha tenha assinado declarações e tratados internacionais que condenassem a agressão internacional, esses documentos não previam uma sanção para esse delito, no máximo uma condenação moral. Então não fazia sentido condenar os acusados se nem as próprias declarações ou tratados faziam isso. Assim, com esses argumentos, a acusação ficou um pouco restrita nos fundamentos para condenar os réus por esse crime. Mesmo assim, o tribunal acatou a denúncia do Ministério Público, julgou os réus por esse crime, inclusive muitos deles foram condenados por isso. O terceiro crime foram os crimes de guerra, que foram considerados os mais plausíveis sob o ponto de vista jurídico. Eles se referem às violações aos costumes e às leis em momentos de conflito armado e violações aos direitos humanos. E nesse caso, os direitos humanos já eram amplamente conhecidos antes da Segunda Guerra Mundial e tinham sua base jurídica amparada por importantes documentos, como a Convenção de Haia e a Convenção de Genebra. Assim, o Estatuto de Nuremberg, em seu artigo 6b, traz que os crimes de guerra são violações que compreendem, sem serem limitadas pelas leis e costumes, o assassinato, maus tratos ou deportação para trabalhos forçados ou para qualquer outro fim das populações civis nos territórios ocupados, assassinatos ou maus tratos de prisioneiros de guerra ou de pessoas ao mar, execução de reféns, pilhagens de bens públicos ou privados, destruição sem motivo de cidades e aldeias ou devastações em que as exigências militares não justifiquem. Então são violações ao direito humanitário nas quais o uso da força em um contexto de guerra se torna excessivo e injustificável. E a gente viu anteriormente que no contexto do nazismo o uso da força foi completamente excessivo e totalmente injustificável.
Assim, os crimes de guerra foram divididos em 2 grandes grupos pela acusação, de acordo com a infração cometida. O primeiro grupo tinha os assassinatos e maus-tratos a populações civis nos territórios ocupados em alto mar. Esse grupo englobou fuzilamentos, mortes em câmaras de gás, campos de concentração, torturas, experiências médicas e outras formas de crueldade, as quais durante o processo se confundiram bastante com os crimes contra a humanidade, como veremos. O segundo grupo eram as deportações para trabalho escravo e outros propósitos de populações civis nos territórios ocupados, ou seja, as deportações forçadas de milhares de pessoas para zonas de trabalho forçado e outros fins, como campos de concentração e de extermínio. Nesse grupo também foi considerada a punição por roubo de bens privados, como matérias-primas, máquinas e indústrias. Por fim, o quarto crime foram os crimes contra a humanidade, e esses talvez correspondam ao aspecto mais importante do julgamento por conta das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Assim, o Tribunal de Nuremberg representou a primeira efetiva definição sobre o que seriam os crimes contra a humanidade no contexto internacional, abrindo precedentes para o seu combate. Então, o ponto essencial para o legado desse tribunal consiste nessa categoria, ao se tornar o primeiro documento a formular essa noção. E tais crimes seriam uma ampliação da categoria dos crimes de guerra, mas pelo fato dos acusados terem cometido atos desumanos contra a população civil, essa foi considerada como a mais grave das infrações cometidas contra indivíduos ou grupos. Assim, o Estatuto, em seu artigo 6c, traz que os crimes contra a humanidade são assassinato, exterminação, escravidão, deportação ou qualquer ato desumano cometido contra populações civis antes e durante a guerra, ou então perseguições por motivos políticos, raciais, religiosos, quando esses atos ou perseguições em execução ou em conexão com qualquer crime submetido à jurisdição deste tribunal, estando ou não em violação com as leis internas dos países em que foram perpetrados. Portanto, a inovação que o Estatuto de Nuremberg trouxe não se deu simplesmente pela formulação das infrações, até porque vários códigos penais em todo o mundo já tinham tipificado essas como agressões, mas por conseguir agrupar todas as infrações em um único conceito, permitindo a sua inclusão entre os delitos internacionais, já que adquiriu caráter global. Contudo, essa categoria ainda sofre uma crítica por poder ser considerada uma repetição das anteriores, o que faria com que os acusados fossem condenados 2 vezes pelo mesmo fato, ferindo novamente o princípio non bis in idem. Por isso, trouxe uma impressão de que o objetivo do tribunal era condenar os acusados a qualquer custo, demonstrando um caráter vingativo ao invés de justo. Mas independente da crítica, esse crime com certeza traz uma conexão com o processo de internacionalização dos direitos humanos com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque foram reconhecidas as prerrogativas essenciais do Estado, normatizando a temática dos crimes contra a humanidade. E também essa categoria tipificou novos delitos que se tornaram essenciais para as futuras considerações sobre os direitos humanos, com o surgimento de novos termos consagrados pelas Nações Unidas, como, por exemplo, o genocídio e o extermínio em massa. Assim, a doutrina entende que, ainda que imperfeito e considerado por muitos um tribunal criado pelos vencedores para julgar os vencidos, a Corte Militar de Nuremberg representa uma evolução contundente no direito internacional criminal. Portanto, ao condenar os abusos cometidos pelos nazistas, o Tribunal de Nuremberg deixou claro para o mundo que não seriam mais aceitáveis pela comunidade internacional atrocidades realizadas por regimes autoritários. Agora sobre o filme. Ele é um longa de 3 horas de duração e foi lançado nos anos 2000, e conta com nomes importantes como o de Alec Baldwin, Brian Cox, Christoph Plummer, entre outros. Ele teve início antes mesmo da prisão de Göring, e alguns pontos principais foram a prisão dos oficiais de alto escalão nazista, os americanos sendo representados como aqueles que queriam um julgamento justo e não um linchamento legalizado, diferente de alguns outros países, como a União Soviética, a seleção do Palácio de Justiça como local do julgamento, uma vez que era o único prédio ainda de pé em Nuremberg, um lugar símbolo, uma vez que foi o centro espiritual do Terceiro Reich, o pensamento dos nazistas de que apenas estavam presos porque haviam perdido a guerra, mas que um dia os alemães iriam vingá-los, e como todos se declararam inicialmente inocentes com relação às acusações do tribunal. A personalidade de Göring, como ele era um homem muito vaidoso, animado, que ria e fazia gracinhas no tribunal,
e ao mesmo tempo era extremamente persuasivo e eloquente na sua defesa. A adição de um filme nas evidências que mostravam cenas dos campos de concentração, o qual foi passado para que todos que estavam no tribunal assistissem, e como aquilo chocou as pessoas, incluindo os oficiais nazistas. Goering não conseguia nem olhar para o filme enquanto ele era passado. Como eventualmente os nazistas começaram a assumir a culpa pelos seus atos, e no final o sentenciamento de cada um e suas respectivas penas, variando de vários anos de prisão, a prisão perpétua e até mesmo a morte. E no mais, o suicídio de Goering e o enforcamento dos oficiais condenados à pena de morte. Sobre a opinião do nosso grupo sobre o filme. A gente gostou e achou que na maior parte o filme se mostrou fiel aos fatos históricos. A gente percebeu também que por ser um filme estadunidense, o foco ficou muito sobre eles, e eles foram pintados como os heróis éticos e morais. Outro ponto que eles alteraram é que eles inventaram a maneira que Goering teve acesso ao cianeto para se suicidar. Ele teria escondido em uma maleta que foi levada depois para ele por um soldado americano com quem ele fez amizade durante o tempo que estava preso. O que ninguém sabe ao certo como isso aconteceu. Além disso, também, eles tentaram colocar ali no meio um romance entre o promotor Jackson e a sua assistente, o que a gente achou desnecessário e nada a ver. Então, por mais que o filme tenha 3 horas de duração, ele ainda se mostra bem interessante e a gente recomenda assistir. O julgamento de Nuremberg durou 284 dias, ouviu 240 testemunhas e juntou cerca de 30 mil documentos. Como já relatado, foram indiciados 24 acusados que ocupavam cargos de chefia no Terceiro Reich, em âmbito político, econômico ou militar. A sentença foi publicada em 30 de setembro de 46 e condenou os seguintes: Martin Bormann, pelos crimes 3 e 4, morte pela forca. Karl Domzee, pelos crimes 2 e 3, 10 anos de prisão. Hans Frank, pelos crimes 3 e 4, morte pela forca. William Frick, pelos crimes 2, 3 e 4, morte pela forca. Hans Fritsch, inocente. Walter Funk, pelos crimes 2, 3 e 4, prisão perpétua. Hermann Goering, pelos crimes 1, 2, 3 e 4, morte pela forca. Rudolf Hess, pelos crimes 1 e 2, prisão perpétua. Alfred Jory, pelos crimes 1, 2, 3 e 4, morte pela forca. Ernest Counterbrand, pelos crimes 3 e 4, morte pela forca. William Keltel, pelos crimes 1, 2, 3 e 4, morte pela forca. Konstantin von Neurath, pelos crimes 1, 2, 3 e 4, 15 anos de prisão. Franz von Papen, inocente. Erich Raeder, pelos crimes 1, 2 e 3, prisão perpétua. Joachim von Ribbentrop, pelos crimes 1, 2, 3 e 4, morte pela forca. Alfred Rosenberg, pelos crimes 1, 2, 3 e 4, morte pela forca. Fritz Saukel, pelos crimes 3 e 4, morte pela forca. Itamar Scott, inocente. Baldur von Schirach, pelo crime 4, 20 anos de prisão. Arthur Sess Inquart, pelos crimes 2, 3 e 4, morte pela forca. Albert Speer, pelos crimes 3 e 4, 20 anos de prisão. Julius Streck, pelo crime 4, morte pela forca. O acusado Robert Ley cometeu suicídio antes do início do julgamento, em 24 de outubro de 45, em sua cela de prisão. Essa parte ela é bem representada no filme, momentos que mostram que a partir desse suicídio a segurança foi reforçada para que casos como o de Robert fossem evitados. Entretanto, Hans Frank tentou cometer suicídio 2 vezes, ambas tentativas frustradas. E o caso mais conhecido, o de Goering, que conseguiu suicidar-se no dia de sua execução, cena que também é muito bem retratada no filme. Com o término do julgamento, as sentenças elas foram trazidas e proferidas. As sentenças de morte foram executadas em 15 de outubro de 46 por um sargento americano e 2 condenados não foram mortos. Como já citado, Goering, que se suicidou, e Martin Bormann, que foi desaparecido. Ademais, as penas de reclusão foram cumpridas na prisão de Spadal, em Berlim. Apesar de o Tribunal de Nuremberg não ter sido considerado um julgamento internacional, imparcial e com uma jurisdição ampla, ele foi de grande importância para a criação da legislação internacional.
Alguns doutrinadores ainda criticam o fato de que somente os estados perdedores da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a Alemanha e o Japão, foram obrigados a submeter seus nacionais a um processo. E acabou que os estados vencedores do conflito não foram submetidos a qualquer processo. O julgamento de Nuremberg ele pode ser considerado um retrato da justiça dos vencedores sobre os vencidos, na qual apenas um lado foi submetido a um processo, enquanto ambos os lados haviam cometido crimes hediondos. O tribunal não deve ser visto apenas como um símbolo da legislação internacional, mas sim sobre um legado negativo também. Alguns doutrinadores eles trazem o conceito de síndrome de Nuremberg, que seria uma tendência à utilização do direito internacional de modo a perpetuar o modelo da justiça de vencedores. Além da crítica de ter sido uma justiça imposta pelos vencedores, perguntam também o porquê de somente alguns conflitos terem tido julgamentos instaurados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, sendo que em outras localidades em que brutalidades iguais ocorreram, nada foi feito, como por exemplo do Camboja e Serra Leoa. O questionamento reforça a tese da seletividade dos tribunais. O legado positivo que o tribunal deixou é o fato que com Nuremberg foram tipificados novos grandes delitos internacionais. Por exemplo, os crimes contra a humanidade e crimes contra a paz. Assim, não se poderia mais se argumentar a ausência de normas internacionais ou de precedentes para absolver grandes criminosos de guerra. Assim, também, viu-se diante de muitos órgãos ações em prol da instauração de um sistema jurídico internacional, cujas bases provinham de Nuremberg. O tribunal representa a criação da justiça internacional, porque foi o primeiro momento em que os criminosos foram julgados pelos crimes internacionais, mostrando assim que a titularidade do direito internacional não era mais somente dos estados, mas também do povo. Assim, os indivíduos passaram a deter a titularidade desse ramo, adquirindo prerrogativas. A instauração e a realização do processo de Nuremberg marca o início da justiça internacional, sendo esse o primeiro momento em que o julgamento internacional é realizado para os indivíduos de um estado. À vista disso, para que ocorresse tal progresso na formação da justiça internacional, foi essencial a fixação e desenvolvimento de princípios para nortear o processo. Para isso, a Resolução número 95 da Primeira Assembleia Geral, conduzida pela Organização das Nações Unidas, acatou princípios contidos no Estatuto de Nuremberg. O primeiro princípio citado anteriormente desconstruiu a ideia de que somente Estados podem ser responsabilizados internacionalmente e ligando os crimes contra o direito internacional diretamente aos indivíduos, dessa forma gerando uma punição individual. O segundo princípio, com o intuito de afirmar essa responsabilidade, indica que as legislações locais nacionais não podem evitar que crimes internacionais tenham essa responsabilidade atribuída ao indivíduo. Esses princípios, então, negam uma possível imunidade internacional, independentemente do que estabelece o ordenamento nacional. O terceiro princípio atribui a responsabilidade criminal a chefes de estados e funcionários do governo que tenham cometido crime de caráter internacional, retirando uma possível alegação de imunidade por essas partes. O quarto princípio afirma que a obediência a ordens hierárquicas não podem ser utilizadas como excludentes de responsabilidade, com o objetivo de evitar a impunidade no direito internacional. O quinto princípio objetiva que as partes participem de um processo justo e igualitário. Existe a discussão de que tal princípio não foi respeitado no julgamento de Nuremberg, visto que somente os perdedores da guerra foram julgados. Porém, argumenta-se que escolheu para buscar um objetivo maior, que é a justiça pelas atrocidades cometidas na Segunda Guerra. O sexto princípio estabelece que os crimes contra a paz e os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade são passíveis de responsabilização internacional pelos indivíduos, reforçando a ideia dos princípios anteriores. Por fim, o sétimo princípio afirma que a cumplicidade na realização de crimes que são passíveis de responsabilização internacional também será considerada crime internacional. Assim, esses princípios refletem e influenciam os estatutos do direito internacional atual, além da organização do processo de vários estados. O principal deles é a responsabilização penal individual como um fundamento do direito internacional e do Tribunal Penal Internacional. Ao analisar esse princípio, é preciso avaliar não somente a responsabilidade individual, mas ter cautela para não julgar e condenar pessoas por crimes cometidos por outros. Ainda, nenhum grupo legal pode ser julgado por um ato praticado por um indivíduo pertencente a ele, da mesma forma que nenhum indivíduo pode ser julgado por um ato cometido por um grupo ao qual ele pertence, desde que não estivessem envolvidos com tal ação. Além disso, o Tribunal de Nuremberg trouxe mudança na discussão sobre os assuntos internos dos Estados.
visto que antes dele os assuntos internos eram exclusivos de cada estado. Após Nuremberg, esses assuntos se tornam mais flexíveis, juntamente com a reformulação da soberania nacional, negando a impunidade que acompanhava tais aspectos dos estados. O Tribunal de Nuremberg ele originou diversos outros tribunais internacionais. Ele também foi pano de fundo do julgamento Eichmann e inspirou grandes tratados, como a Convenção para a Prevenção e Repressão de Crimes de Genocídio. Aqui eu acho que se faz necessário a gente analisar e repensar o princípio da soberania, que foi decisivo para que os tribunais internacionais eles se validassem e não violassem princípios de direito internacional. O auge da soberania, como a gente já estudou, ela ocorreu em 1648, através do Tratado de Westfália, que foi assinado no término da Guerra dos 30 Anos, que de fato durou 30 anos. Depois disso, surgiu uma ordem internacional, que teve como marco principal a consolidação desse. Os dois princípios aclamados pelo Acordo de Paz permanecem vigentes até hoje, sendo esses o princípio da soberania de cada governo em seu território e o princípio da não interferência dos estados nos assuntos de outros. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho sobre o Tribunal de Nuremberg. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir, tanto quanto a gente gostou de estudar e apresentar para vocês sobre esse tribunal que a gente julga tão importante e tão representativo, não só para o direito internacional, mas também para os direitos humanos. Agora, a gente botou aqui na descrição do vídeo um link com o quiz sobre o Tribunal de Nuremberg para vocês testarem seus conhecimentos. E depois que todos preencherem, vamos disponibilizar um vídeo com explicação de todas as perguntas. Muito obrigada, professor, e a todos que assistiram!